Então vamos lá. Primeiro, então, eu vou falar com vocês hoje sobre as 3 leis do amor de Bert Hellinger. As 3 leis do amor da constelação familiar. Tem alguém aí que está assistindo que não sabe nada da constelação familiar? Tem alguém aí que está assistindo que não conhece a história do Bert Hellinger? Porque daí eu poderia contar um pouquinho da história do Bert para quem não conhece. Quem não conhece a história do Bert Hellinger? Quem não conhece, fala aí, eu não conheço, para eu poder me organizar aqui para contar para vocês a história do Bert. E aí eu começo contando a história do Bert para vocês e depois eu vou entrar aí nas 3 leis do amor. Boa noite, Rejane. Tudo bem? Boa noite. Haru. Tudo bem, querida? Vamos lá. Quem não conhece a história do Bert Hellinger? Ah, eu não conheço. Então vou contar. Eu vou contar a história do Bert para vocês. O João tá dizendo que ele também não conhece. Então vou contar para vocês. Bom, Bert Hellinger, ele lutou junto com os nazistas, né, na Alemanha, é um alemão, né? A técnica da constelação familiar é uma técnica alemã, né? E o Bert, ele é do começo, no meados do século XX, e ele então também lutou, né, ao lado dos nazistas. Menino, muito menino, né? Depois Bert virou padre, né? E foi para a África numa missão lá na África. E nessa missão na África, ele teve contato com as tribos Zulus. Foi onde ele começou a estudar as leis do amor, né? Lá na África, de encontro com as tribos Zulus, ele percebeu uma coisa interessante. É uma consciência leve e uma consciência pesada, né? Então ele percebeu não só lá na tribo, mas também na guerra, né? Então quando todo mundo faz alguma coisa, o grupo, é assim, nós só sobrevivemos até hoje, o ser humano, porque veja, os nossos dentes não têm garra, as nossas unhas não machucam ninguém, e nós não temos, né, assim, a pele é bem sensível, né? Ou seja, o ser humano, se ele não vivesse em grupo, nossa raça seria extinta. Só que quando nós vivemos em grupo, nós criamos uma ligação tão forte, que ninguém desse grupo pode ser excluído. Nós também temos, nesse grupo também tem que haver, onde acontecem as 3 leis do amor, que é o equilíbrio do dar e receber, né? Onde há o pertencimento e tem que haver o respeito à hierarquia. E o Bert percebeu uma coisa interessante, que é justamente a mente leve e pesada. Como é que é isso? Então veja bem, na guerra as pessoas matam outras pessoas e com a mente, com a consciência leve. Por quê? Porque eu estou sob o comando de alguém, tá todo mundo fazendo isso, né? Olha que interessante, e no Recife, o ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, teve lá uns arrastões, teve uma greve da polícia, e houve uns arrastões, e eu não sei se vocês se lembram desse fato, que as pessoas iam e elas saqueavam as lojas, e o pessoal entrava e levava tudo que tinha dentro da loja. Quem se lembra disso? Passou na televisão e tudo. Eu me lembro de uma repórter perguntar para um senhor, né, que foi preso e tal, perguntou assim, por que o senhor roubou? Por que o senhor pegou lá acho que foi um micro-ondas, não me lembro. E ele falou, porque todo mundo estava pegando. Pai de família, nunca tinha feito isso. Consciência leve, estou fazendo junto. Isso explica o efeito manada também, né? Então, por exemplo, às vezes numa manifestação, um começa a brigar, todo mundo começa a brigar. Um começa a quebrar, todo mundo começa a quebrar, porque é a consciência coletiva agora que está mandando. É uma consciência, é um efeito manada mesmo. E a consciência coletiva toma conta ali, daquele momento, e acaba todo mundo fazendo na consciência leve. Tá todo mundo fazendo. Olha que interessante. E aí, nas tribos eram assim também. Havia consciência leve e consciência pesada. Vou dar outro exemplo para vocês. Faz de conta que uma criança nasceu na favela, filho de traficante, todo mundo usa droga. Se ele, adolescente, não usar droga, ele vai se sentir fora do contexto.
a consciência dele vai estar pesada, porque ele quer pertencer, né? Então, quando tá todo mundo drogado e ele também tá tudo certo, uma consciência leve. E o Bert Hellinger era padre nessa época, começou a estudar muito essa coisa da consciência leve, da consciência pesada, né? Depois ele então, ele entendeu, né, que ele, mesmo sendo ordenado, né, padre e tudo mais, ele entendeu que aquilo não era a missão dele, né? Ele se casou, é casado até hoje com a Sophia Hellinger, não é? E depois ele ficou na África ainda durante 16 anos, estudou inclusive na Universidade da África do Sul, né? E foi administrador responsável de escolas e tal. Nos anos 60 foi que ele começou a expandir essa coisa da fenomenologia dos campos morfogenéticos. Vou fazer só uma pausa para falar do campo morfogenético para vocês. O que é o campo morfogenético? Toda vez que nós vamos fazer uma constelação, nós entramos nesse campo. É onde está arquivadas as memórias, onde está arquivado tudo o que acontece no universo. É como se fosse um computador gigante e tem lá várias pastas. E tem a pasta das nossas famílias. Porque quando a gente fala do pertencimento a uma tribo, qual a tribo que mais me liga? Qual a tribo que eu tenho mais ligação? É a minha tribo genética, é a tribo da família de origem. Então, por mais que eu tenha sido adotada, por mais que eu não conheci meu pai morreu, a minha mãe morreu e tudo mais, eu tenho uma conexão muito forte com essa tribo da minha família. Tá Nívia aí, Sandra, Meire. Oi, Meire, tudo bem, querida? Thaís, boa noite. Então, o Bert Hellinger começou a estudar também os campos morfogenéticos. E aí ele percebeu, e aí estudou psicanálise, né? Foi para os Estados Unidos, estudou também lá nos Estados Unidos a terapia primal e mais algumas terapias, análise transacional. E depois ele então fez a constelação familiar, tá? E depois ele então começou a escrever os livros, começou a fazer os workshops e a técnica foi então fundindo pelo mundo todo e chegou no Brasil ali no anos 90, né? Mas tomou uma força muito grande de uns 5 anos para cá no Brasil, que essa técnica tem ficado bem conhecida, inclusive pelo judiciário brasileiro. Os juízes estão utilizando constelação familiar para fazer mediação, principalmente nos casos da justiça civil, direito civil, quando há questão de guarda, né, de filho, a questão de herança, né? Então está se usando muito. O ano passado, a mulher do Bert, a Sophia Hellinger, esteve no Brasil para dar um curso só para advogados e juízes, só para magistrados. Só para você ter uma ideia, somente magistrados participou desse curso. E já existem faculdades que estão fazendo uma grade, né, dentro do curso, uma pós-graduação em constelação familiar. É fantástico, né? Fantástico, né, Cíntia, isso? Mas eu quero falar com vocês, então, um pouquinho, né, da história do Bert. Lógico que é muito mais que isso. Alguns fatos interessantes do Bert é que ele não tem filhos, né? Assim como eu também não tenho filhos. Bert também não tem filhos. Porque uma coisa que a gente aprende dentro da constelação familiar é que nós tomamos a vida que os pais nos deram, né? Assim como os pais tomaram a vida que os pais deles deram. E a vida vai passando de geração em geração. Então eu tomo a vida que meu pai e minha mãe me deu e a passo adiante através dos meus filhos. Só que eu não tive filhos, né? E aí o Bert, ele traz uma coisa muito interessante, que é: nós também passamos a vida através do servir à humanidade, através do cumprir uma missão, através do nosso próprio trabalho, né? E isso é muito legal, né? Você entender que você está passando vida quando você ensina alguém, quando você ajuda alguém, quando você serve alguém, né? E isso me cativa muito, essa parte do passar a vida através do servir. O Bert tem quase mais de 90 anos, ele está bem idoso, né? Já não está viajando tanto, mas deixou, né? E tem escrito livros ainda e tem um legado fantástico. Andréia, eu não tenho consciência pesada, não usei drogas, não vendi, não soltei, mas sentia muito culpada. Por que, Andréia? A sua família usava droga e você não usava?
e aí você se sentia com a consciência pesada porque você era diferente da sua família? É isso? Eu não entendi também, mas explica aí pra gente. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, por exemplo, a família é muito pobre e uma pessoa começa a se dar bem na vida. E aí ela se sente culpada, né? Que eu tô ficando diferente dos meus iguais, dos meus, né? E aí eu quero voltar. Isso aconteceu muito comigo. A consciência não deixava que eu, né, que eu tivesse um êxito financeiro, porque eu tava ficando muito diferente dos meus. É uma coisa interessante. Nesse ponto a constelação me ajudou muito. Nós seguimos muito o destino dos nossos pais. Tem 3 fatores, tem 3 atitudes infantis que nós fazemos com relação aos pais. Um é salvar, então quer salvar a mãe, quer salvar o pai. Então a minha mãe queria separar do meu pai, mas não tinha coragem. Então eu caso e me separo por ela. Ou eu ponho meu pai para fora, como eu atendi vários filhos que a mãe não tinha coragem de separar e o filho ia lá e botava o pai para fora. Depois ficava com aquela consciência pesada, terrível, né? A André disse que ela era a ovelha branca da família. Interessante essa sua história, né, André? Então, o que acontece? Há essa coisa de querer pertencer, né? É muito forte, né? E aí você quer sempre ficar parecido. Então, tem 3 atitudes infantis: é o salvar, o sacrificar e o julgar, né? Então, ou eu tento salvar minha família, ou me sacrifico para minha família. O que eu vejo de filho que carrega a família nas costas, você não tem noção também da quantidade de gente que eu atendo, que é arrimo de família, né? Pegou ali o papel do pai, né? Virou mãe da mãe, mãe do pai, mãe dos irmãos, né? E pegou aquele papel e não consegue sair daquele papel. A inversão de papéis também traz muito emaranhamento, muito, né? Então, o que a gente vê de filhos sendo pai do pai, né? Ou mulher do pai, ou mãe do pai, crianças, né? Hoje mesmo atendendo uma pessoa, ela coloca o filho tem 8 anos de idade no lugar de marido dela. Então a inversão de papéis é muito grande, tá? Então o Bert, né, ele evidenciou nessas 3 leis do amor, e eu vou falar hoje sobre essas 3 leis do amor, e durante aqui esse bate-papo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos conversando, vocês vão deixando aí que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira lei do amor é a lei do pertencimento. Eu falei um pouquinho hoje de manhã, né, da exclusão, lá na minha meditação, mas pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer à família. Gente, isso é tão forte, tão forte. Fiz uma constelação hoje na parte da tarde, e tudo que mostrava ali, né, que o problema era de relacionamento entre uma mãe e o filho, que o filho culpava ela por ele não ter tido pai, né? Então, sem julgamento, né, a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Os homens estão muito fracos, eles perderam muito a força. E no Brasil tem 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro. 5 milhões de pessoas, são muita gente, né? E às vezes tem o nome do pai, também não significa nada, né? Os homens estão fracos mesmo, eles não estão conseguindo ser pai, ser marido, a exigência está grande, eles estão tendo que se transformar, né? Tá havendo uma grande transformação. Boa parte do que está acontecendo também se deve a nós, mulheres, que invertemos os papéis e a gente quer ter os direitos dos homens, e está tudo certo, mas algumas vezes nós queremos ser o homem, e ter direitos iguais não significa que nós somos iguais, cada um com o seu papel, né? Então, quando eu excluo alguém da minha família, isso traz um emaranhamento terrível. Vou contar um caso que o Bert conta num livro lindo dele, que é O Amor do Espírito, que ele conta assim que uma pessoa o procurou, né? Ele atendia como terapeuta na Alemanha. Uma pessoa o procurou dizendo: olha,
eu tenho vontade de assassinar, eu tenho uma necessidade de assassinar e eu tô com medo, né? Porque eu queria tirar isso de mim, eu já fui em psicólogos e eu não tenho problema nenhum, só que isso tá me fazendo muito mal, eu sou uma pessoa religiosa e eu sinto essa vontade de assassinar. E aí na constelação, o Bert falou com ele, falou, olha, existiu um assassinato aqui na tua família, né? E você tá seguindo esse destino, você tá acessando esse destino. Ele falou, nossa, mas eu não tenho nenhum assassinato, mas eu me lembro de um tio, né? Um tio que ele tinha uma empresa e ele tinha uma secretária, e ele era amante da secretária. Ele tinha um caso com a secretária. Um dia ele chegou no trabalho e mostrou uma foto para a secretária e falou com ela assim, olha, eu quero que você corte o cabelo igual essa moça. E ela fez isso, ela arrumou o cabelo como estava na foto. Ele chamou ela para viajar e foram. Nem nessa viagem ele matou essa moça e voltou com a moça da foto. E é lógico que todo mundo percebeu, né? E ele então foi preso. E aí ele contou isso pro Bert. O Bert falou, olha, mas na constelação ainda não é esse assassinato, é um anterior. Ele falou, mas aí você tá falando da minha avó. E a minha avó era uma mulher santa, era uma mulher maravilhosa. E nossa, eu não consigo nem imaginar a minha avó ter assassinado alguém. Mas ele falou, olha, vai dar uma olhada na tua história. E ele foi. E aí o que ele descobriu? Que a avó, né, quando houve, né, os campos de concentração na Alemanha, ela descobriu que o marido era homossexual. E ela então o denunciou para o nazismo. E os homossexuais iam também para o campo de concentração. E mandaram ele para o campo de concentração e ele morreu no campo de concentração. Aí o Bert disse, olha, o que acontece? O teu tio, ele seguiu o destino do pai e da mãe por amor ao pai e à mãe. Por amor ao pai, né, ele vai preso e por amor à mãe, ele assassina. Né? E você também está seguindo esse destino. Então agora é a hora da gente devolver isso. E foi feito, né, essa devolução aí. E foi um grande alívio, porque sumiu aquela necessidade que ele tinha. Nesse ano de 2018, eu fiz 394, na verdade, se eu contar com as de hoje, eu fiz 2 constelações hoje. Só nesse ano, né? Então, são muitos atendimentos que eu fiz, são histórias, assim, fantásticas. Vou contar algumas para vocês, baseado na lei do pertencimento. Quanto essa lei da exclusão ela atrapalha, né? Geralmente, quando a pessoa chega para mim com um problema financeiro, Sônia, eu tô com um problema financeiro, vamos constelar? Vamos. Geralmente aparece muita exclusão, né? Alguém foi excluído do sistema e aí por conta disso você está repetindo aquele padrão de destino para tentar incluir essa pessoa. Então, constelação a gente aprende assim. A natureza, para ela, nada pode ser excluído, principalmente no ambiente familiar, que é onde nós queremos pertencer naturalmente, né? Se uma mãe ficar doente, o filho, o bebê, o menino, né, a menina, a criança, ela chega a dizer para a mãe, mãe, eu morro no teu lugar. Quem já teve a mãe doente quando criança sabe o que eu tô falando, né? Então é muito dolorido para o filho e ele realmente tem muito medo que a mãe vá embora e o deixe, né? Então é aí que entra o sacrifício. Então, ao tentar incluir de volta, é que acontecem os emaranhamentos. E isso acontece inconscientemente, as pessoas não têm noção disso. Mas, por exemplo, se um pai bebe, o filho possivelmente vai beber. E quanto mais a mãe pratica alienação paternal, fala mal, né, do pai, do filho, da filha, mais o filho ou a filha vai ficar parecido. Mais ele vai ficar parecido. Porque é uma tentativa da natureza de incluir. A natureza é muito sábia. Ninguém pode ser excluído. E vai incluir até que choque. Até que alguém olhe para isso. E em algum momento a pessoa vai olhar para isso. Eu falo muito com as pessoas que eu atendo e digo, olha, veja isso como uma missão de vida. Porque nós escolhemos os pais para nascer. Né? Então, você estava bem bonita lá no astral. Você estava bem bonita, bem bonito no astral. O budismo também diz isso, que nós escolhemos os pais para nascer. A Louise Hay também diz isso, que nós escolhemos os pais para nascer. Mas a constelação também
traz essa filosofia. Então imagine que você estava bem bonita lá no astral, e aí chega alguém, né, um responsável do astral, e diz assim: olha, Rosângela, vou usar a Rosângela de exemplo. Pode, Rosângela, usar você de exemplo, querida? Eu acho que eu já até tive essa conversa com você. Posso te usar de exemplo, querida? Tem um delayzinho, né? Leva um tempinho para vocês me escutar e para você poder me responder. Mas, Rosângela, querida, posso te usar de exemplo? Pode. Então, faz de conta que a Rosângela tá lá no astral e aí chega alguém e diz assim: Rosângela, é lógico que o nome dela não vai ser Rosângela, porque nós somos energia, nós não somos nem nosso nome, né? Nós não somos o nosso corpo, nós não somos o nosso nome, nós somos mais do que isso, né? Nós somos seres eternos, né? Não temos início nem fim. Olha que fantástico isso. E aí diz assim: Rosângela, tá tendo aí uma oportunidade de nascer. Vai nascer uma princesa lá na Inglaterra e vai nascer também uma pessoa ali, filho daquele pai e daquela mãe, que vai ter muitos problemas financeiros, vai ter problemas de relacionamento, de doença, disso, daquilo. E aí a Rosângela vira e fala: eu quero nascer daquele pai e daquela mãe ali mesmo. Ele diz: pra quê? Né? Porque a pergunta não é por quê, a pergunta é pra quê. E a Rosângela diz assim: eles vêm em sofrimento há muitos anos e muitos anos. Muitos já renasceram nessa família, nesse clã, na tentativa de despertar. Mas agora vou eu. E eu vou para cumprir essa missão de fazer um equilíbrio nesse clã familiar, né? De devolver os papéis, de fazer realmente o equilíbrio. E aí a Rosângela vem, né? Depois de ter escolhido esse pai e essa mãe, ela vem. Também para evoluir como espírito. E aí ela se lembra disso, né? Quando ela vai procurar uma constelação. Então eu digo: por que você foi procurar uma constelação? Né? Para que olhar para os emaranhamentos da tua família? Por que não fazer uma terapia só para você? Não, você quer fazer uma terapia que vai mexer em toda a família. Isso, gente, é uma missão de vida. Trazer um equilíbrio para toda a família. Pensa bem, não é? Então eu digo assim que todos vocês que procuram a constelação, de alguma maneira, está sendo chamado pela missão de vida, pela sua alma, para fazer um equilíbrio dentro do teu campo familiar. Eu acho isso muito lindo e muito forte, tá? Então, outra coisa que causa muito emaranhamento são os abortos. Tanto o aborto provocado quanto o aborto natural, né? Então, é muito comum durante as constelações aparecerem os abortos, e aparecem muitos, né? Deixa eu contar alguns atendimentos para vocês. Me procurou um casal que a filha estava tomada de uma raiva muito grande e mordendo as crianças na escola. Além disso, ela sentia muita raiva do pai e falava inclusive para a mãe. Dizia para a mãe: olha, por que a senhora casou com ele? Só que ela tinha 7 anos de idade, né? Então era impressionante para a mãe. E aí a escola começou a chamar, ela falaram: vai procurar uma psicóloga. E eu acho que, se não me engano, a irmã dela, que tinha feito constelação comigo, falou com ela: eu fiz a constelação, tive muito resultado, isso é um emaranhamento, faz a constelação também, indicou. E ela falou: posso fazer eu e meu marido? Eu disse: pode. E aí nós fizemos a constelação. Eu, né, porque isso eu tô falando da constelação online, né? Eu daqui de São Paulo e eles lá na Bahia, se não me engano, que eu atendo o Brasil todo, através da internet. O casal. Aí eu então coloquei os bonecos, né? Porque eu faço constelação com os bonecos de madeira. Vou mostrar pra vocês os bonecos. E aí então eu falei com ela: coloca, ó, os bonequinhos. Igual sua filha, Elisa. Ah lá, a Regiane quer fazer constelação comigo. Ó, os bonequinhos. E aí ela disse assim, eu disse assim: olha, escolhe alguém para ser você, né? Então, escolhe alguém para ser essa raiva da sua filha. Pedi para ele também. Interessante, ele colocou uma mulher. Aliás, ela colocou uma mulher. E ele colocou uma criança. E eu disse assim: olha, vocês têm um aborto? Tinha colocado um aborto. Ela disse: não, eu não tenho aborto, não temos aborto não. Mas ele tem, ela falou. Ele tem. Eu disse: então conta, né? Aí ele, meio cético, né? Ele contou.
Ele disse que com 15 anos de idade, ele tinha uma namorada também com 15 anos de idade. E aí o que que acontece? Essa namorada ficou grávida dele. E eles brigavam muito. Brigavam. Ele falou assim que ela brigava com ele, ela falava, até tirar ele do sério, que ele perdia o sentido e tinha vontade de bater nela. E eu disse, como que é com a sua filha? Ele disse a mesma coisa. Eu fico nervoso, ela vai falando, vai me tirando do sério, até que eu tenho vontade de bater nela. E a mãe tinha dito pra mim que ele brigava com a filha igual brigar com adulto, de chegar e falar assim, ela tá querendo apanhar igual vagabunda, como se estivesse brigando com uma mulher adulta. Aí eu falei com ele, olha, a tua filha tá acessando as memórias dessa sua primeira esposa, né? E aí, como a menina estava grávida, a família resolveu que era melhor abortar e, como um acordo, abortou. Ele falou, eu passei anos culpado com essa história, mal com isso. E ela nunca me perdoou, ela tinha muita raiva de mim, por eu ter feito, né, não ter ficado com ela, mas eu era muito menino e ela também, e ter feito o aborto. Então, a filha do casal, a primeira filha, pegou todinho o destino. Né? E ela olhava para o pai como a primeira esposa olhava, com raiva. Né? E ele olhava para a filha e ela também representava essa mulher. Por isso que eles brigavam tanto. E essa raiva que ela sentia. Então a gente fez o quê? Devolveu, né, o destino para essa mulher e honramos ela, porque ela foi a primeira esposa. Eu falei com ela, eles tiveram um filho juntos. Né? Pela constelação eles foram marido e mulher. Você é a segunda, né? Eu falei com ela, então você fala isso, você é segunda. Eu sou a segunda, você foi a primeira esposa. Que aí entra na lei da hierarquia, né? De respeitar quem veio primeiro. E aí a gente fez todo aquele movimento e a menina se acalmou. Depois ela veio me contar que a menina se acalmou. Então, são assim, constelações lindas, lindas, né? Um outro caso muito interessante também foi uma moça que estava com problema financeiro. Muito problema financeiro, veio me procurar, vamos fazer a constelação. E aí, durante a constelação, né, eu falei com ela, olha, o que acontece? Tá aparecendo aqui na constelação, né, apareceu na constelação que tinha ali uma questão de guerra e que havia sido excluído um alemão. Eu falei para ela, você é descendente de alemão? Ela falou assim, olha, o meu bisavô era alemão, mas ninguém gostava dele. E ele não falava nada da vida dele, ninguém sabe de nada. E a minha avó e minhas tias avós tinham muita raiva dele. Elas falavam, aquele alemão grosso, aquele alemão chato. E elas eram descendentes de alemão também, todas muito brancas, né? De olho azul. Falei, vamos incluir esse alemão, porque ele tá pedindo para ser incluído. Ele foi excluído do sistema. Ele excluiu, na verdade, o que aparecia é que ele que tinha excluído a Alemanha, sabe? Como se ele estivesse fugindo da guerra e não podia falar nisso, né? Como se ele tivesse fugido da própria família dele. E a gente fez aquele movimento de inclusão e foi muito lindo e tal. E eu falei, olha que interessante que você veio procurar uma técnica alemã para incluir o alemão. E a gente falou, né, durante a inclusão, não vamos nem chamar de bisavô, vamos chamar de alemão para incluir a raça, né, a origem, né, alemã. Aí a gente dizia, né, eu te incluo, alemão. E foi tão interessante que no meio da constelação ela falou, Sônia do céu, menina, você não sabe, eu estou noiva. E o meu noivo, me veio esse insight agora, e o meu apelido do meu noivo é alemão. E ela não tinha em nenhum momento prestado atenção nisso, que ela estava procurando o alemão e ela estava noiva do alemão, que não era alemão, era só apelido de alemão, né? Outra coisa que causa muito emaranhamento são assassinatos de mulheres, né? Então, a gente tem ouvido falar muito do feminicídio, é isso que é assim que fala? Mas é uma coisa muito séria, né? Houve muitos assassinatos de mulheres, né? Inclusive eu fiz uma constelação que apareceu assim, o assassinato de uma mulher, né? E eu falei com ela, falei, todo esse problema financeiro que vocês vêm passando é por conta da exclusão dessa mulher. Foi um assassinato. E ela falou, Sônia, é minha avó, mas o meu avô disse que ela caiu da escada. Então eu falei, e como que era, né, a relação? Eu falei, não, eles viviam brigando e tal, possivelmente
não foi que ela caiu da escada, né? Porque tudo apontava para essa exclusão. E assim, a constelação mostra muita coisa. Depois as pessoas vêm me contar, elas mandam mensagens: Sônia, eu fui conversei com a minha mãe, teve mesmo um aborto. Mãe, Sônia, eu fui lá, conversei com a minha tia, conversei com fulano, e não é que realmente aconteceu isso, aquilo outro. E aí a gente vai olhar para isso, né? Que na verdade são memórias de dor, são destinos cruéis, que nada mais quer ser olhado, ser incluído no sistema, né? Gente, tá muito quente aqui dentro. Eu vou pedir licença para vocês para eu abrir a janela, tá bom? Só um segundo. Prontinho. E aí eu tenho muitas histórias para contar. Muitas histórias. Uma história muito interessante também, que eu fiquei assim, né? Todas são lindas, né? Todas as histórias são lindas, né? As pessoas vêm com sentimento, e aí a gente vai olhar, e aí vem segredos, né? Muitos segredos de família também aparecem. Ontem mesmo eu constelei assim, apareceu um segredo estava atrapalhando muito a vida da pessoa. Mas uma história muito interessante foi uma pessoa também com problema financeiro, arrimo de família, aquela coisa toda. E aí nós vamos olhar para aquilo, e aí a gente viu que teve uma questão que houve uma perda muito grande. Uma mulher perdeu algo muito importante, como se fosse um roubo de herança, mas uma mulher perdeu algo muito valioso. E aí ela falou: Sônia, eu falei, tem 2 homens que sentem muita culpa por isso, né? Porque conforme a pessoa coloca, né, os bonecos ali, a gente faz a leitura. Aí ela falou assim: Sônia, a minha avó, ela tinha uma joia. Era uma joia, um diamante muito lindo, muito valioso. Mas ela teve que jogar no rio esse diamante, porque eles estavam sendo ameaçados e tinham muito medo e acabaram se desfazendo. E aí, por ter excluído, né, ela ter perdido essa joia dela, aí a neta, né, sentia ainda essa perda, e por conta disso tinha problema financeiro. Então são assim histórias fantásticas, né? Então toda a exclusão, né, e aí eu quero mais uma vez reforçar: não pratique alienação paternal. Eu sei que os homens estão fracos, eu sei, eu tenho atendido homens e mais homens, tá? De janeiro para cá eu passei a atender homens, né? Eu não atendia até o final do ano passado, eu atendia só mulheres. Eu me especializei em inteligência emocional feminina, para você ter uma ideia. Eu só estudava mentalidade feminina, mas os homens vieram para mim sedentos, pedindo ajuda, muitos para salvar o casamento. E foi muito bom, porque eu cresci também como profissional. Eu sei que os homens estão fracos, eu sei que eles estão falhando como marido e tudo mais. Mas nós, como mulheres, podemos devolver para eles o poder. Nós temos esse poder de, além de nos empoderar os nossos homens. Devolver o masculino para eles. Parar de negar esse masculino, essa raiva: eu não preciso de homem e tal. E quando eu pratico alienação paternal, quando eu falo mal, né, do meu ex-marido para o meu filho, eu nada mais estou fazendo do que fazer com que o meu filho faça tudo que eu não goste do ex-marido, ele vá repetir, que é uma forma de incluir. Por que um filho que vê o pai bebendo, vê o pai na sarjeta, vai beber? Por amor. Pai, eu te amo tanto que eu faço justamente aquilo pelo qual o Senhor sofreu. Eu vou beber também. Pai, eu te amo tanto que eu vou ser ladrão igual o Senhor, por mais que a minha mãe fale que não é para eu fazer, né? E aí, quando a gente coloca, né, a constelação, a gente vê o quanto os filhos estão precisando do pai. Gente, vocês não têm noção. O lado direito é representado pelo pai. A maior parte das constelações, o lado direito está dolorido, está sofrendo, dói o lado direito. É a primeira coisa que a mulher fala: dói meu lado direito. Os homens também não tiveram o pai. Qual é a função do pai? É mandar para a vida, dar coragem, tirar o medo, e eles não tiveram isso. E provavelmente muitos de vocês aí, nós estamos em 40 pessoas aqui assistindo,
muito, talvez quase todas vocês, e tem alguns homens também me assistindo, não tiveram isso do pai. Eu sei, né? Nós somos, a nossa descendência foi tirando o masculino, tirando de uma forma que ficou só, assim, essa coisa né, terrível aí. Mas eu acredito que isso também faz parte da minha missão de vida, né? A minha amiga Olivia, que é coach também, que você me acompanha, ela diz: Sônia, teu trabalho é recuperar a família, não existe trabalho mais lindo, ela sempre fala isso. Mas eu aprendi dentro do meu relacionamento, junto com a minha família, o quanto é importante nós resgatarmos o masculino. O quanto é importante. Nós não somos nada sozinhos, gente. Precisamos do homem e da mulher. Tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram para eu continuar a falar da segunda lei, que é a lei do pertencimento, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que quer fazer constelação comigo. Gratidão, queridos. Depois, no final, eu vou pedir para vocês deixarem o WhatsApp para a menina que trabalha comigo entrar em contato com vocês para agendar a constelação. Rejane, né? Quer fazer a constelação. A outra Rejane, que já fez constelação comigo, disse que na constelação dela apareceu 2 abortos, que era da mãe dela. Eu vi aqui que a Saula também quer fazer, né? A Rosângela já fez. Gratidão, Rosângela. A Rejane quer fazer constelação, quer fazer regressão também. A André perguntou se ela foi escolhida ou escolhi. Não, nós escolhemos os pais para nascer, tá? A Kátia falou que a joia apareceu com a avó também. Roubaram um baú de joias, escritura dela. Olha, roubo de herança, né, querida? Maria Helena tá falando assim: eu acessei o meu avô, que eu vi apenas uma vez. Era alemão. Andava curvado, as dores nas costas e os coques. Passou. Ainda sinto, mas estou em processo. Consigo sentar, coisa que me deixava triste. Eu lembro do caso da Maria Helena. A Maria Helena fez constelação porque ela sentia câimbras, não é isso, Maria Helena? E apareceu realmente um avô, né, que era curvado. E aí agora tá melhorando. Que maravilha, querida. Parabéns pelo resultado. Bom, então vou falar agora com vocês sobre a lei da ordem, tá? É muito profundo, né, a lei do pertencimento, né? Então eu ficaria horas falando com vocês sobre a lei do pertencimento, mas eu vou falar agora sobre a lei da ordem, tá? A lei da ordem, ela diz assim: o ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele recebe o seu posicionamento. Quem entrou primeiro num sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo, né? Então, o que acontece? O que é essa hierarquia? Quem veio primeiro e pronto. Então, nossos pais vieram primeiro que a gente. Os pais deles vieram primeiro. O irmão mais velho veio primeiro. A Tatiana falou: trabalho maravilhoso. Gratidão, querida. Então, realmente, nós temos que respeitar quem veio primeiro. Quem veio primeiro e ponto final, né? E aí, nas relações acontecem muito de não respeitar a primeira esposa, os filhos que vieram antes desse casamento, o casamento que veio primeiro que os filhos. E aí você ultrapassa tudo e vai só para os filhos e esquece o casamento. Então, e aí sempre que há essa inversão, né, de não respeitar quem veio primeiro, há um emaranhamento. Nas empresas também acontece. Quando uma pessoa chega lá e não respeita quem já estava, dá um emaranhamento, né? Quando há exclusão também nas empresas, depois existem cargos em empresa que é difícil você repor, de tanto que a pessoa se sente excluída, né, naquela exclusão, que é difícil de repor aquele cargo. Então, essa lei da hierarquia, ela precisa ser respeitada. Quem veio primeiro e pronto, tá? Uma coisa importante também da gente falar sobre os pais é que eles são os pais certos pra gente, sempre. Minha mãe é narcisista. Eu atendi muitas sobreviventes de mãe narcisista. Pra quem não sabe, narcisismo é uma doença da psique. E quem tem essa doença não vai se tratar, porque o narcisista, ele se sente um deus. Então ele nunca vai achar que ele tem algum problema, né? Então é muito difícil. Mas quem sofre é a filha.
Deixa eu ver o que a Selma falou. Eu amei fazer a constelação com você. Estou precisando fazer de novo. Vamos fazer, querida. Gratidão. E aí, mesmo assim, mesmo que tenha acontecido qualquer outra coisa, né? Eles são os pais certos para mim. A Regiane disse que descobriu uma coisa horrível do pai depois que ele morreu. O que eu digo, Regiane, é o seguinte, que nós precisamos dividir o pai do homem pai, o pai das atitudes do homem pai. E nós vamos olhar para o pai, né? Então, o óvulo da mulher, ele estava lá parado. E o espermatozoide, ele veio e ativou a vida. Então, nós vamos olhar para esse momento, para a condição desse pai. E não vamos olhar para a atitude do homem pai, que é um humano e errou, né? E tá tudo certo, errar. E nós não vamos olhar para o homem pai, nós vamos olhar para o pai, para a mãe. E aí, nesse momento, eu consigo dizer, vocês são os pais certos para mim. Porque enquanto eu não chego nessa condição, eu não consigo tomar essa vida em totalidade. Eu tomo pela metade. Por isso que eu vivo em emaranhamentos. Por isso que eu vivo sofrendo e com problemas. Porque eu não tomei a vida em totalidade, eu ainda sou criança. E uma coisa muito comum também nas constelações é a pessoa colocar a representação dela como criança. A alma dela representada por criança. E muitas mulheres colocam a alma representada por um homem, né? E aí você vê, eu nego tanto o masculino que eu quero ser ele. Eu tô brigando comigo mesma, né? Uma doideira. Então essa é a lei do pertencimento, da ordem, né? Da hierarquia, em respeitar quem veio primeiro. E depois eu tenho então a lei do equilíbrio, né? A lei do equilíbrio funciona para todas as relações humanas e diz assim: o que dá e que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber foram equivalentes. Nós nos sentimos credores quando damos a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre o crédito e o débito é fundamental nos relacionamentos. Então, o que acontece? Por exemplo, eu já atendi casos assim, vários, né? A Rosângela falou que ela olhava para a mãe como se a mãe fosse homem. Porque por conta dessa carência que nós temos com o pai, você vê que até o nosso governo é paternalista, né? Nós buscamos tanto o pai, que a gente tá até, o governo também é pai, né? É da Bolsa Família, Bolsa não sei o que, quer dizer, sempre tentando colocar a representação do pai. Tanto é a carência do pai. E aí a gente tem aquele famoso PAE, né? Que é o PAE, como se a mãe fosse pai e mãe. Mas não dá, não tem como. Ela é mãe apenas. E muito, e acabou. Né? E aí quando você tenta fazer esse movimento de mãe e pai, é que há os emaranhamentos também. Ela tá pegando um papel que não é dela, né? Mas eu vinha falando agora sobre a lei do equilíbrio. E quando eu me dou muito, né? Numa relação, o outro vai embora. Olha que duro isso, né? Então, num relacionamento que a mulher se dá demais, ela põe comidinha na boca, ela põe roupinha, ela põe não sei o que, ela faz tudo, o cara vai embora. Olha que doideira isso. Por que vai embora, Sônia? Eu vou te explicar. Porque quando eu faço mais pelo outro do que o outro para mim, a balança fica pendendo e ele fica me devendo. Chega um momento que ele não pode me pagar, aí ele vai embora. Imagine a seguinte situação. Você está indo na rua e vem vindo alguém que você está devendo. Você está devendo R$500 para essa pessoa. Você não está com a grana para pagar. Você não tem dinheiro para pagar. E a pessoa vem vindo de frente para você assim. O que você tem vontade de fazer? Você não tem dinheiro para pagar. E a pessoa vem vindo. E você vai indo. Olha a pessoa. E aí você fica, eu não tenho dinheiro para pagar. Qual que é a sua vontade de fazer quando te acontece uma situação hipotética dessa? Imagine isso. O que você gostaria de fazer? Escreve aí para mim. Eu vi Priscila aí, minha amiga coach das ervas, a mulher das ervas. Eu vi a Angelina, a Janidana, tudo bem, querida? O que é que você tem vontade de fazer quando você vai indo e vem vindo alguém que você está devendo e não tem como pagar? Tudo bem, Kátia, querida? Coloque aí para mim. O que você tem vontade de fazer?
Já aconteceu assim comigo, com as constelações, várias vezes da pessoa dizer assim, Sônia, eu paguei a faculdade do meu irmão, eu ajudei meu irmão, e ele não me agradece, ele tem raiva de mim. Isso é muito comum. Então eu tenho vontade de correr, de ficar invisível. E é isso, quando eu devo e não tenho como pagar, eu tenho vontade de ir embora. E é isso que acontece dentro da relação, quando você faz muito pelo outro, ele fica te devendo e ele quer ir embora. Você perde a pessoa por causa disso. Vergonha, né, André? E aí, o que acontece, Sônia, por exemplo, quando a pessoa faz tudo, por exemplo, por um irmão e o irmão tem raiva dele? Sabe por quê? Porque quando você ajuda demais o outro e não deixa o outro fazer por ele, você tira a dignidade dele. Quando você põe a roupinha no teu marido, dá comidinha na boca e tudo aquilo e trata igual criança, você tira a dignidade dele. Entendeu? Então, quando você tira a dignidade da pessoa, ela fica com raiva de você. Entendeu? A Fernanda veio tentar se explicar, mas sempre é uma vergonha, né, Fernanda? Sempre é uma coisa chata, né? A vontade verdadeira é de sumir mesmo. A Fátima, Sônia, cada vez que fazemos a constelação, escolhemos um tema, é importante que seja um novo tema, né? Porque quando você constela uma situação, ela vai trazer algum resultado, né? Então tem que dar o tempo também, porque quando é muito delicado, né? O campo familiar, esse campo morfogenético que eu falo para vocês, ele é muito delicado. Então a gente tem que pedir permissão, vamos entrar lá dentro. Entramos lá dentro, mexemos lá dentro, agora tem que dar um tempo para que esse campo ele absorva, né, essa nova imagem e ele possa agora reequilibrar. Então o tempo seria em torno de 6 meses. Mas se a pessoa está em grande sofrimento, a gente pode fazer uma constelação com 3 meses. Tatiana, fichas estão caindo. Pois é, Tatiana. A dívida era enorme, então ele foi embora. Ele vai embora, não tem como te pagar. Fica com raiva da gente ainda. Entendeu? Eu atendi um rapaz, ele falou, Sônia, ele também estava passando por uma situação parecida com a minha, né? Estava ficando bem financeiramente, estava ficando diferente da família. Isso é muito delicado, porque a gente quer pertencer. A gente quer pertencer. Tem família que todo mundo é doente. E aí você chega lá saudável, você fica com a consciência pesada. Porque tá todo mundo doente, você tá saudável. Aí você já quer inventar uma dor também, entendeu? Todo mundo se separa. Você tem um casamento fodão, você dá um jeito, porque tá todo mundo separado, entendeu? Então, as famílias são muito parecidas, né? Olha lá, a Maria Helena disse que aconteceu com ela. Ela fez tudo pela Nora e a Nora tem raiva dela. Não tenha dúvida, é isso mesmo. Quando você faz muito pelo outro, você tira a dignidade dele. Ele vai embora. Ele fica com raiva de você, você tirou a dignidade dele. Entendeu? E aí, esse rapaz, ele veio se constelar comigo, né? Falando, Sônia, eu preciso constelar, porque olha, tá acontecendo tanta coisa doida, sabe? Eu quis ficar rico, melhorar minha vida para ajudar minha família. Só que eu não tô conseguindo. Tá muito difícil para mim. Aí ele me contou o seguinte, que a mãe morava na casa de madeira, uma mulher humilde e tal. Ele parou na frente da casa da mãe, no carrão chique dele. Falou, mãe, vem cá que eu vou levar a senhora a passear. Levou ela numa casa linda. Entrou, a senhora gostou, mãe, dessa casa? É bonita, né? Vai vir morar aqui nessa casa? Por que você me trouxe aqui nessa casa? Eu trouxe a senhora aqui, mãe, porque eu vou te dar essa casa. Tá aqui a chave da casa. A senhora não precisa mais morar na casa de madeira. Vamos tacar fogo naquela casa de madeira, inclusive porque tá tudo mobiliado aqui. A senhora só pega os documentos da senhora e umas roupas. Pensa se ela ficou feliz? Ela ficou muito brava. Muito brava. E ele ficou muito transtornado. Ele não conseguia entender. Ela ficou com muita raiva. Ela ficou com muita raiva dele. Por quê? Porque ela se sentiu o quê? Humilhada. Ela se sentiu sem dignidade. Como se a casa dela não servisse. E ela falou pra ele. Ela falou, olha, eu te criei naquela casa. Então, você vê como é difícil. Né? Eu mesma, quando a situação ficou boa, eu fui na casa da minha mãe, joguei os móveis dela fora todinho. E depois, troquei os móveis e tal. Minha mãe até deixou. Quando chegou num momento, teve um momento assim, que eu tive lá, porque ia fazer uma festa de final de ano, eu levei a minha faxineira. Minha mãe até chorou de raiva, porque nós começamos a limpar.
E aí eu percebi que às vezes a gente, até com todo o conhecimento que a gente tem, na hora da emoção, de querer fazer, de querer que a família fique igual você e tal, eu estava tirando a dignidade e humilhando ela. Invertendo os papéis, sendo mãe dela. E ali eu recuei, né? Então, aí eu expliquei isso para ele direitinho, ele entendeu. Então, precisa aceitar esse pai, essa mãe como ela é. E o marido também. Então, você vê que as relações humanas, elas são muito delicadas. Então, essa coisa de aceitar. Porque quando eu aceito, eu relaxo. E agora as coisas começam a melhorar. A paz que quando eu nego, eu excluo, eu não aceito, eu tenho ódio do meu pai, ódio da minha mãe, e não sei o que, o que vai acontecer? Eu dou força para isso. E aí isso vem com mais força ainda para me prejudicar. Olha que interessante. Né? A Andréia falou, eu estava pensando nisso, né? A Maria Helena falou assim, foi nesse dia que você me ajudou muito, Sônia, porque eu não entendia. E você me disse isso, me ajudou muito mesmo. Ai, que bom, Maria Helena. Gratidão, querida. Porque você estava aberta a escutar também. Porque muitas vezes eu falo e a pessoa não está aberta a escutar. O que eu falo, ó, nós estamos aqui em 40 pessoas assistindo. Vocês são pessoas diferenciadas. É quarta-feira, 8h30 da noite. O que eu poderia fazer na quarta-feira, às 8h30 da noite? Assistindo televisão, tomando um banho? Não. O que eu estou fazendo aqui? Estou aprendendo um pouco mais para melhorar a minha vida. E, quiçá, a vida da minha família inteira. Né? De libertar meus antepassados e os meus descendentes. Não, isso é muito forte. Né? E vocês são pessoas que têm espírito de procura. São pessoas que estão procurando se melhorar. Né? Então isso preciso enaltecer e bater palma para vocês. Né? Porque vocês, eu sempre digo isso, quem vem procurar a constelação tem missão. Isso é missão de vida. Entendeu? A Elisa falou, eu aceito, mas meu marido é muito mal-humorado. Aí, nesse caso, Elisa, você teria que se inscrever no meu curso Sucesso para o Amor, para aprender a dar os gatilhos certos para esse marido ficar bem-humorado, maravilhoso. Mas isso é tema para uma outra aula. Bom, então, a lei do equilíbrio é o dar e receber. E aí, continuando ainda entre marido e mulher, já que nós vamos tomar banho, né? Que tá um calorzão, né, André? Por exemplo, quando um cônjuge trai, ele traiu. Vamos fazer de conta que foi o homem que traiu. O homem traiu, a mulher agora é inocente e o homem é o culpado. A balança do dar e receber está desequilibrada, certo? Ele é culpado e ela é inocente. Um culpado e inocente não conseguem se relacionar. O casamento não vai para frente. Vai ficar aquela coisa assim da mulher jogar na cara o resto da vida, né? Ou realmente eles vão partir para a separação, né? Porque a balança do dar e receber está desequilibrada. Ele é culpado e ela é inocente. Um culpado e inocente não se relacionam mais, né? O que tem que acontecer, Sônia? Aqui nesse caso, a mulher teria que fazer um algo, né? Um pouco menos do que o que ele fez, para que ela também se sentisse culpada, porque dois culpados se entendem. E agora ele vai fazer algo de bom para ela de algo bom para ele, e aqui nós estamos no círculo virtuoso, entendeu? Agora, se eu faço algo de ruim para ele, para me vingar, ele faz algo de ruim, aí eu entro no círculo vicioso, que a gente vê alguns divórcios litigiosos aí terríveis, né? Entendeu? E aí então o dar e receber ele começa a se equilibrar novamente, tá? Consegui explicar sobre as 3 leis do amor? Então eu vou falar para vocês de 2 coisas interessantes que eu me decidi nesse mês. Eu tive lá na cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Sempre tem, né? E eu tive lá. E nos dias de viajar para lá, uma pessoa muito querida me pediu, falou comigo assim, Sônia, deixa eu responder a Rosângela rapidinho. Quando é o filho que fez tudo e ele se revolta contra a mãe? Aí eu teria que ver esse caso, né? Assim, superficialmente eu não pude entender, Rosângela. Teria que analisar a história para entender um pouco mais. As meninas do Rio, Kátia, Cláudia e Rejane, bem-vindas, meninas. Maria Helena, depois que nós entregamos nossos antepassados na constelação, precisamos sempre continuar a entregar mais uma vez ou outra, já entregamos o que precisamos. O que acontece, Maria Helena, é o seguinte, a gente faz a constelação
E aí a gente vai e mexe no subconsciente, né? Então tinha lá uma crença, vamos supor que tinha uma crença de injustiça. Essa crença de injustiça estava na sua vida desde criança, você acessava isso desde criança. Suponhamos que você tenha 50 anos de idade. Então faz 50 anos que eu acesso essa crença. De repente foi feita uma constelação, nós fomos lá e limpamos essa crença do teu subconsciente. A sensação que a pessoa tem após a constelação é de um vazio. Nossa, tá faltando um pouco de mim aqui agora. Por quê? Devolveu, né? Então esse vazio que fica, primeira coisa, eu preciso preencher ele com crenças positivas agora. Então eu vou ler livros bons, vou assistir vídeos bons, vou fazer cursos bons para que novas crenças sejam colocadas nesse vácuo aí do subconsciente. E outra coisa que acontece é, o subconsciente sempre acessou essa memória, então o consciente está viciado nisso. E o consciente fica procurando, não está mais lá, mas ele fica procurando. Então se vier essa sensação, o que você pode fazer é dizer, né, em voz alta, porque eu sempre digo o seguinte, que a voz mais poderosa que existe no universo é a sua. A sua voz é capaz de quebrar qualquer maldição, é capaz de lançar qualquer objetivo, porque a sua voz é muito poderosa. Então, através da sua voz, dizer, olha, isso não é meu, já devolvi, né? E fazer também o Ho'oponopono, que ajuda muito. Tá bom, querido? E talvez fazer uma segunda constelação para olhar para alguma coisa ainda que ficou, mas tem que dar um tempo, tem que esperar pelo menos 3 meses. Tá? Toku tá dizendo assim, eu gosto da sua live, começando a entender a mente da mulher. Minha mãe é muito apegada às coisas, nunca joga as coisas velhas. Arrumei a casa e a cozinha, para que ela ficou muito brava, eu nunca soube por quê. Sentiu-se humilhada, tirou a dignidade dela. Entendeu? O constelador pode atuar com membros da própria família? A gente não indica, Saula, porque tem muito envolvimento emocional. Mas quando você se torna constelador dentro da sua família, você começa então agora, né? Você começa então agora, o Saula, a olhar a família diferente, e o trabalho que você faz em você, vai equilibrar toda a família, tá? A família sente um impacto muito forte quando você tem um constelador na família, tá? Eu costumo dizer assim que é muito diferente, né? Para falar a verdade, eu tive duas constelações que eu fiz na minha família. Eu vou contar para vocês. Vou abrir aqui esse parênteses. Eu tive um primeiro caso, foi assim, meu pai bebia, eu saí de casa por causa disso, né? Eu saí de casa aos 14 anos de idade, que levei uma surra, fiquei 3 dias de cama e depois fui embora. Então, meu pai bebia demais, né? Quando eu comecei a praticar o budismo, meu pai parou de beber, né? A vida da gente era tão difícil, né? A pobreza era tão extrema, que meu pai construiu o primeiro banheiro quando eu tinha 19 anos, eu já tinha saído de casa. Eu saí com 14 anos. A minha infância não tinha banheiro. Olha que doideira. Só para você ter uma ideia do nível de pobreza que é, né? Então, eu tinha um irmão que ele bebia também, igual meu pai. Só que assim, meu pai parou de beber. Quando eu tinha 20 anos, que eu conheci o budismo, misticamente, meu pai parou de beber. Eu aprendi sobre lei de causa e efeito, meu pai parou de beber. No mesmo ano, foi muito místico. E aí, esse meu irmão, ele bebia demais. Bebia de cair, bebia de fazer bobagem, bebia de bater o carro, de brigar com a mulher. E a gente vivia a família doida querendo fazer ele parar de beber, mas ele não parava. No ano passado, aconteceu uma coisa muito louca. Minha irmã, que mora em Campinas, me ligou dizendo, Sônia, falando do nosso irmão, ele acabou de me ligar dizendo para eu internar ele, que ele quer parar de beber. Pediu para internar. Ele estava bebendo 1 litro de pinga por dia. Imagine você beber 1 litro de pinga por dia. E aí ela falou assim, me ajuda, Sônia, porque eu não sei ajudar as pessoas. É você que sabe. Ela ainda falou isso. Olha, eu me emociono até hoje de falar isso. Ela falou bem assim, Sônia, quem sabe ajudar as pessoas é você, não sou eu. Me ajuda a ajudar. E aí eu liguei na assistência social para encontrar uma clínica, para internar ele, aquela coisa toda. E aí conseguimos marcar
uma entrevista com assistente social, e a minha irmã veio de Campinas, eu não estava dirigindo ainda, que agora estou dirigindo. Tamara, minha carta chegou, querida, já estou dirigindo. E naquela época eu não estava dirigindo ainda. E aí minha irmã veio feito doida dirigindo, buscou meu irmão e levou para fazer entrevista com a psicóloga. E aí começou o trâmite para ele se internar. Só que é meio enrolado e tal. Aí até o hospital dia que internar ele é um hospital que a gente faz caridade, né? Porque a gente tem empresa e os alunos da gente vai lá cortar cabelo, fazer barba do pessoal que está internado lá, né? Eles vêm da Cracolândia e tal, e os alunos da gente vai lá sempre, fazem barba, sabe, massagem, vão lá, corta cabelo, faz uma caridade muito legal. E eu conheci a diretora do hospital. Eu falei com ela. E ela falou, Sônia, assim, para internar a gente tem que esperar um pouquinho, porque agora ele tá medicado e a gente tem que ver se realmente o caso dele é internação, porque ele conseguiu ficar sem beber durante 48 horas sem remédio. Então ele tá com uma força de vontade muito forte e a gente precisa esperar uns dias. Tudo bem, vamos esperar uns dias. E aí aquilo me deixou muito agoniada, né? Porque o meu medo era ou dar abstinência demais, ele ter um ataque epilético, alguma coisa, ou ele não aguentar e voltar a beber. E eu fui lá na casa da minha mãe, e ele tava lá e eu dei um estalo. Falei, não, vou fazer a constelação. E fomos fazer a constelação dele. E eu coloquei a minha mãe de representante, a minha irmã, meu marido, meu pai, entrou todo mundo, porque não tinha o que fazer. Eu só tinha... a Jane, só falta você, filha. Só tinha nós lá para fazer a constelação e eu vou fazer, né? Eu sou muito determinada, vamos fazer. E aí colocamos, né, no campo e ele olhava muito para o chão. E quando a pessoa está olhando muito para o chão na constelação, a gente diz que está olhando para a morte, né? Está olhando para alguém que já morreu. Aí eu pedi para o meu marido deitar no chão para representar essa pessoa que já havia morrido. E aí a gente começou, né, a sentir, entramos no campo e tal, e aí a gente descobriu que ele estava conectado com um tio meu, irmão da minha mãe, que era muito bêbado e se matou. Só que até hoje não se sabe se ele se matou ou foi assassinado, ele foi jogado no rio. E a gente pôde olhar para esse tio. E assim, uma coisa que eu... Porque assim, vocês sabem, eu sou consteladora, faço EFT, faço meditação, né? Faço Ho'oponopono. Aquele dia eu tinha ficado a manhã inteira fazendo EFT com esse meu irmão. E ele sentia muita culpa. Aí a gente fazendo EFT, eu sinto culpa, eu sinto culpa, eu sinto culpa. E no final ele falou pra mim, Sônia, a minha culpa tá em 3, né? Porque eu fico perguntando, de 1 a 10, quanto que tá? E ele, Sônia, tá em 3. Eu ainda sinto dor no peito e eu ainda sinto culpa. E eu falei, o que eu posso fazer para tirar essa culpa dele? Eu falei, vou fazer a constelação, vai. Não é para ter envolvimento emocional, mas eu vou fazer. E assim nós fizemos. E foi muito lindo, porque a minha mãe pôde sentir o irmão dela, né? E falar com ele, dizer que sem julgamento, né? Ele pediu perdão, né? E aí teve um abraço, né? E poder devolver. Minha mãe falou que realmente o meu irmão é até muito parecido com esse tio, e até o nome, e era para ser o mesmo nome e tal. E começou aquela coincidência. E aí, menina, isso nós fizemos no domingo, eu até me emociono de contar. Quando foi na quarta-feira, nós fomos para a clínica levar ele internar, e ele foi de boa. E aí ele falou, Sônia, acabou, eu não sinto mais a culpa, dor no peito passou, tô bem. Só que ainda ele foi para casa, depois ele ficou falando, Sônia, o que é aquele negócio que você fez daqueles espíritos lá? Ai, menina, mas foi bom, viu? Mas eu explico, né? Constelação não tem nada a ver com espírito e tal, são memórias e tal, um campo morfogenético, a gente tem sensações. Mas ele ficava impressionado. E aí, nós fomos com ele, fui eu e meu marido, buscamos ele e levamos para a clínica. Chegamos na clínica, ele não precisou se internar. E tirou todo o remédio também. Como que pode uma pessoa que bebia 1 litro de pinga por dia, né, em apenas uma semana, parar de beber? E ele nunca mais bebeu. Sabe? É fantástico. Até agora, falando isso pra vocês, gente, ele vai na casa da minha mãe, o povo bebe cerveja na frente dele. Ele não bebe. Simplesmente. Para devolver o mesmo destino, né? E ele fazia muito por amor a meu pai, né? Porque meu pai bebeu, então eu vou beber também por amor a meu pai.
Mas aí eu né, consegui, né, colocar a coisa do eu te amo, o abraço. Então meu pai abraçou ele, falou eu te amo, meu filho. Então aquilo também, né, trouxe ele, resgatou ele, né? Então foi maravilhoso. Algumas outras coisas que eu ensino, né, de pai para filho, que é aí a felicidade que teve quando você nasceu e falar isso, então tudo isso cura, né? E a minha mãe fez isso, meu pai fez isso e realmente foi fantástico a cura dele. E aí no começo desse ano aconteceu outra coisa também. De repente a gente tem um advogado que trabalha com a gente já faz 3 anos e ele me ligando, e o meu marido ele me ligando, porque prenderam teu irmão. E eles ligaram pra mim, e a gente precisa ir lá, e precisa tirar ele, e precisa pagar a fiança, e não sei o que, aquele desespero. E eu muito calma, fui fazer uma constelação ainda, pra depois ir resolver isso. Olha como que é a coisa. Interessante, né? Eu tinha uma constelação marcada pra fazer presencial ainda, no começo desse ano, quando aconteceu isso, e o advogado ligando, e eu, não, mas eu tenho uma constelação pra fazer, bem. Aí, outra pessoa, um outro irmão meu foi lá resolver, enquanto eu fiz a constelação. Fui fazer meu atendimento, meu marido fica impressionado. Ele fala, Sônia, como é que você mantém essa calma? Eu disse, olha, eu não sou advogado, não sei direito o que aconteceu. Então, adianta eu me descabelar e parar em delegacia ou não? Eu vou seguir minha agenda, né? E aí, foi o que eu fiz. E aí, meu marido, né, um outro, meu irmão foi lá, resolveu, meu pai, resolveram tudo e tal. Era uma questão de herança da mulher dele, um cunhado mentiu, foi lá, chamou a polícia, aquela coisa toda. Era uma briga de herança. E meu irmão ficou muito chateado com isso. Ficou muito magoado com isso. Entendeu? Ficou muito magoado. E no domingo, né, isso aconteceu numa sexta-feira, à noite, assim, no final da tarde ainda, né? Imagina você correr atrás de dinheiro para resolver coisa de sexta-feira, 6 horas da tarde. Mas deu tudo certo. Aí, no domingo eu tive lá, na casa da minha mãe, e eu fui para fazer a constelação dele. Falei, eu fiz do outro irmão, vou fazer desse também. E aí, de novo, coloquei minha mãe, meu irmão, meu marido, meu outro irmão, todo mundo para ser representante. E desse irmão, apareceu que ele estava conectado a uma bisavó minha, a avó da minha mãe. E a minha mãe que fez a representação dela, né? E também olhando muito pro chão. E a minha mãe contou, ela falou assim, Sônia, o que acontece? Essa bisa, o marido se matou, o bisavô se matou, enforcado. Ele se matou, ele acho que tinha uma depressão, naquela época não falava depressão, falava doença dos nervos. Ele tinha uma doença dos nervos e ele se matou. E essa bisa casou-se com outro homem 30 dias depois. E a família ficou tudo surtado com isso. E ela casou e foi embora para outra cidade. E aí, a herança dela, os irmãos roubaram do marido. Não deixaram ela ficar com a herança do marido. Deram um jeito e usurparam. E ela se sentiu roubada. Porque o que aparecia na constelação era que havia um roubo de herança. Por isso que o meu irmão estava envolvido em roubo de herança. E aí, era uma questão de herança da mulher dele. E aí, então, ele estava conectado a essa bisavó. E ela sentia, assim, muita raiva do marido por não defender ela. E sentia essa coisa da injustiça muito forte. Eu fui injustiçado, que era o que meu irmão sentia, né? E foi muito lindo, porque a gente pôde olhar, né, para isso e todo mundo se abraçou, teve choro, teve emoção. E depois disso, meu irmão resolveu toda a situação. Naquela semana mesmo foi resolvida toda a situação. Então, o que eu posso dizer é, o Bert recomenda que não se faça constelação dentro da própria família. Porque há envolvimento emocional, mas eu fiz 2 vezes para 2 irmãos, 2 situações difíceis e as 2 situações se resolveram. Então, a constelação é fantástica, né? A Saula perguntando a constelação empresarial se aplica a todas as áreas. Se aplica a todas as áreas, né? Eu fiz para causas trabalhistas e foi ótimo, resolveu, desemaranhou, foi uma maravilha. Foi a primeira vez que eu fiz para a empresa. Para minha empresa eu já fiz 3 vezes, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Eu quero, assim, agradecer a disposição de vocês, dizer que vocês são pessoas muito especiais e desejar, assim, uma noite tranquila, uma noite maravilhosa. Desejar que vocês encontrem as pessoas certas, que olhem para as oportunidades da vida, que entrem no fluxo máximo de abundância do universo. É que eu desejo para todo mundo.
Um beijo no coração. Boa noite.